Eu vou lhe pedir, antes de começar a entrar no fundo da questão, para ajudar a partilhar, porque são mensagens construtivas e que se abonam para o desenvolvimento progressista e sustentável de que o país precisa. Eu digo sempre que Angola deve estar de cima de qualquer interesse político partidário. Angola deve-se suplantar, os interesses do país devem-se suplantar a qualquer outro interesse individual, de grupos e etc. Portanto, nós temos que começar a construir uma sociedade que se preze de bem. Uma sociedade, temos que começar a incutir dentro do seio da consciência coletiva da sociedade, e desculpem que eu estou aqui a partilhar também, por isso estou a fixar a cabeça um pouco para baixo, e já volto para cima. Mas eu começo precisamente por trazer aqui alguns pontos críticos construtivos. E temos apreciado muito ruído desnecessário, que, em nosso entender, de nada vão ajudar o país a avançar. Nós precisamos, reitero, construir uma sociedade que se preze de bem. Eu não posso, por mais que esteja insatisfeito com a deficiente política pública desencadeada por quem governa, que tem se tornado ineficaz, insuficiente, deficitária, para dar resposta àquelas preocupações de base, elementares, mais premente, de que apoquenta a sua maioria esmagadora do povo angolano, de base, não posso, mesmo em razão disso, orar em sentido contrário para que o meu país não avance. Eu não posso fazer isso. Significa dizer que, se eu estou a remar contra a maré para que Angola não avance, então eu não estou com Angola. Porque eu estou a colocar o meu apetite individual, a minha intenção individual, o meu interesse de grupos, pequenos grupinhos, a suplantar-se aquilo que tem a ver com o interesse superior da nação. E, se assim ocorrer, quer dizer que eu não sou um bom filho desta mãe pátria. Eu não sou... devo me considerar que, se tiver a andar em contramão com os interesses do país, devo me considerar um não patriota. Ora, claramente, fica isso claro, fica isso sublinhado, que não há nenhum Estado que se preze soberano, independente, autônomo, que vai trocar experiências, vai firmar aliança com outro Estado e disso não vai tirar ganhos. É impossível. Mas permitam-me aqui dizer que, se eu critico tudo e mais alguma coisa, significa dizer que eu não defendo nada. Quem tudo critica, também nada defende. E mesmo a crítica, quando deve ser feita com cabeça, tronco e membro. A crítica tem que ter sustentação. Não, eu acho ser de todo irracional e de todo infundado ter que vir numa publicação que alguém está a esgrimir o seu pensamento particular e você, não vai trazer ganho de nada para Angola. Tá bem, diga, então sustenta a tua tese. Sustenta a tua tese, a tua afirmação. Você precisa trazer sustentação do que fala. E falo isso precisamente para aquela camada juvenil que esforçam-se quase nada para meter a mente a funcionar. E assim não vamos caminhar, porque eu quero uma sociedade onde encontro pessoas que têm sustentáculo no que falam e me levam a aprender com ele, me levam a aprender consigo, porque eu quero olhar como é que ele pensa. E é em função do que você demonstra, a qualidade do teu pensamento, porque o país muda com boas ideias. Se a tua ideia for melhor
do que aquela que quem está a governar está a aplicar do ponto de vista da praticidade, do plano prático, então essa ideia deve ser de toda acolhida. Mas se tu só dizes não vai melhorar nada e não sustenta, não traz argumento sustentável, então eu acho ser é uma não ideia, para perceber. É uma não ideia. Se é insustentável, é um não assunto. Ora, mas agora qual é a moda que se quer trazer? Para coartar, coagir as pessoas a não pensarem com plenitude de liberdade de consciência, de pensamento e de opinião. É que quando você traz uma nota que não agrada a quem está a ouvir, a primeira coisa que ele vai te dizer é que você está a bajular. Sabe por que ele te diz isso? Para te coartar de não pensar livremente. Para te impedir de você não expressar o que você está a sentir, de acordo com o que você está a ferir, para você também trazer o seu ponto de vista com liberdade plena, sem fugir, naturalmente, dos princípios estruturantes que devem nortear a boa convivência em sociedade. Porque se você é intolerante no pensamento do outro, no direito do outro, na liberdade do outro, então você é um ser quase que inútil para viver em sociedade. É melhor criar a tua sociedade, viva de forma isolada, instala a anomia social dentro da tua sociedade singular e não vive em comunidade, porque você não está preparado para viver no respeito à diferença de opinião, no respeito à diferença de pensamento e no respeito à liberdade individual de cada um. Eu acho, muito honestamente falando, da análise feita, e não teria outra que não fosse essa, porque me prezo uma pessoa de bem, repara, porque os inimigos do desenvolvimento do país, porque Angola tem, quem luta para Angola não avançar é o próprio angolano, está a perceber? É o próprio angolano que luta para o seu país não avançar, porque ele está a remar constantemente contra a maré, contra aquilo que seria o desenvolvimento progressista e sustentável do país. Política não vale tudo, mas isso é problema político, política partidária. Mas também pode haver fair play na política. Eu posso estar na oposição e reconhecer que determinado feito é positivo. Dizer, não, isto é positivo. É disso que nós precisamos. É disso que o país precisa para avançar. Existem aqueles fatores, existem aqueles elementos que são elementos de unicidade nacional. De unidade, devem constituir e representar como elemento de unidade entre os angolanos. Porque não carece de discussão paliativa. São daqueles fatores que dizem, não, isso deve nos unir. Mas tem aqueles elementos que podem representar alguma divergência, que é natural a nível da política, mas tem aqueles que devem representar a convergência de ideias. Ora, quem é o angolano de bem, sensato, minimamente lúcido, minimamente com alguma literacia, porque precisa também ter literacia, porque é isso que faz-nos pensar com lógica estruturante. Porque, desculpem, uma mente humilde de conhecimento pouco pensa, ou quase nada pensa. É tábua rasa. Portanto, eu não quero debater com um indivíduo que não racionaliza o pensamento, que não pensa, que tem a mente reduzida, que tem pensamentos retardados. Não, eu quero debater com alguém que me faz aprender com ele. Desculpe a nossa forma vertical de falar. Não é nada, não tem nada absolutamente a ver com qualquer coisa de arrogância. Ora, mas eu quero dizer o seguinte. Não há nenhum angolano minimamente saudável de mentalidade, de consciência, que possa querer dizer que a nível da diplomacia internacional, esta conquista, que está eminentemente a ser quase consumada, de trazer, repara, que eu não estou a falar que estamos a trazer Joe Biden para Angola. Eu estou a dizer, estamos a trazer os Estados Unidos da América para Angola. Nós estamos a trazer a América para Angola, os Estados Unidos da América para Angola. Porque, a nível e à luz e no âmbito da diplomacia internacional, o que vinca entre os Estados são os acordos, são os tratados internacionais. São as alianças pré-estabelecidas, pré-convencionadas entre os Estados. E como
a gestão da coisa pública, o exercício do poder político é de continuidade sucessória. Qualquer um que vier, independentemente de agora Biden estar no fim do mandato, no fim do seu mandato, quem lhe suceder e encontrar os acordos ratificados, terá que cumprir, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, aqui aplicando mutante mutandis à luz da diplomacia internacional. Significa dizer que o problema não é estar ou não no fim do mandato. Ele não está a vir em recreio pessoal, não está a vir de férias individual, não está a vir passear. Não está a vir passear, ele está a vir para uma missão de Estado. Está a vir para uma missão de Estado. Ele está a vir em nome do Estado norte-americano. Bom, em rede social nós temos que lidar com gente que não são gente, porque não, há muita gente, desculpa que diga, que escondem-se por detrás de falsos perfis, e essas pessoas até podem ser entidades, repara, pode ser um deputado hipócrita e cobarde que está por detrás de um falso perfil, pode ser um ministro hipócrita e cobarde que está por detrás de um falso perfil, pode ser um governante qualquer. E esses indivíduos têm esta missão de fazer a jogada da ação psicológica em rede social. Isso com Chiuto não pega. Isso com Chiuto não pega. Chiuto tem dito, e reitero, graças a Deus, e eu dou mesmo graças a Deus, que eu gosto de pensar com consciência própria. Eu não me deixo e nunca vou me deixar manipular por quem quer que seja. Quando eu tiver que emitir um pensamento, é porque eu estou a pensar com liberdade plena, com plenitude de consciência. Portanto, não julga que se você lançar ali um impropério, uma mensagem negativa, tóxica, envenenada, você vai me persuadir a mudar de ideia. Você está enganado. Nós queremos pensar país. E é no âmbito do pensar país que estamos aqui a refletir este tema. Portanto, o que eu quero dizer é, nos termos da norma do artigo 12 da Constituição da República de Angola, porque é um princípio fundamental, com respaldo constitucional, diz o seguinte diploma legal. Ora, a República de Angola, e tem como epígrafe relações internacionais, a República de Angola respeita e aplica os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e da Carta da União Africana, estabelece relações de amizade e cooperação. Repara, estabelece relações de amizade e de cooperação com todos os estados e povos, na base dos seguintes princípios. Eu vou citar precisamente alguns. O princípio do respeito pela soberania e a independência nacional. 2. O princípio da igualdade entre os estados. 3. O princípio da não ingerência nos assuntos internos dos outros estados. 4. E o último fico aqui. O princípio da reciprocidade de vantagem entre os estados. Ora, não é expectável que Angola, sendo um Estado soberano, autônomo, independente, livre, queira estabelecer relações de cooperação com outro Estado para vir investir no seu país, e Angola não terá ganhos, não terá o retorno desta cooperação, não terá benefícios, não terá ganhos do estabelecimento ou da afirmação deste convênio, deste acordo, deste tratado, deste pacto, desta aliança internacional. Também eu próprio jamais aceitaria entrar para um negócio que não tem um rendimento. Se eu ter ideia que eu estou a entrar para uma aliança que não ganho nada, não entro. Vou entrar para quê? É inglório, é desnecessário, é totalmente desperdicial. E o que eu quero dizer é, quando vejo comentários como não vai mudar nada para o país, Angola não vai ganhar nada. Mas espera ali, o ganho é da noite para o dia. Quem te disse que no âmbito da planificação e da aplicação e execução do investimento, os ganhos são imediatos? Você semeia agora o tomate, agora mesmo também está a germinar, está a brotar, estás a receber, já estás a tirar o fruto do investimento. Claro, só pode ser coisa de gente racional.
Ora, nós vimos aí vários comentários de pessoas que quando houve, tá a ver, quando queremos fazer aproveitamento político desleal, aproveitamento político totalmente contraproducente. Você nota uma informação que nem sequer está devidamente terminada, que vem a dizer o seguinte: presidente Biden cancela a agenda. Ele pega naquilo e ele deduz, faz uma interpretação extensiva e por conveniência e deduz que cancelou a agenda para Angola. Está a entender? Aí não veio a dizer presidente Biden cancela a agenda para Angola, mas veio, cancela a agenda. Agenda para quê? Para que estado da América? Porque ele tem a sua agenda diária, tem a sua agenda de rotina diária. Portanto, mas alguns maquiavélicos, alguns candombelé políticos, alguns quimbandaristas políticos, pegaram aquela informação, está a ver a tendência de manipular a opinião pública, a consciência da sociedade, sobretudo dos menos atentos. Ah, não, olha, cancelou a agenda para Angola. Oh, peraí. Alguém ligou-me para mim me pronunciar sobre o cancelamento da agenda. Eu disse, espera ali, mas cancelou a agenda, cancelou para Angola ou cancelou a agenda do dia? Para se dedicar a ter que ver, a se envolver nos assuntos que têm a ver com a guerra no Médio Oriente. Ora, não vou entrar em pormenor sobre a questão da guerra do Médio Oriente, mas eu vou te dizer das vantagens de ser aliado dos Estados Unidos. E você vai, não, Estados Unidos é que está a trazer problema no Médio Oriente. Não, calma. Tu tens que perceber que nós estamos num mundo, e é um mundo dos maniqueístas. Quando estamos a falar dos maniqueístas, estamos a falar da presença e da existência de duas elites, duas forças. Uma do bem, a outra do mal. Em que essas estarão permanentemente em luta, em conflito. Claro que nós temos que estar de um dos lados. Temos que estar necessariamente de um dos lados. Ou temos que estar do lado do bem, ou temos que estar necessariamente do lado do mal. Eu não quero ainda entrar no âmbito da reflexão que se impõe, que se faça sobre a guerra a nível do Médio Oriente, que envolve precisamente Israel, Palestina, Líbano, agora o Irão, e se calhar pode, a escala pode subir de nível e envolver também outros países daquela região continental. Mas, óbvio, claramente que você pode perceber que Israel é vítima de uma conspiração regional muito forte. Se não tivesse o aliado da dimensão dos Estados Unidos, podes crer que Israel seria facilmente consumido a nível daquela região. Mas eu quero voltar para o nosso tema, porque estamos a falar da vinda de Biden para Angola. A questão do Médio Oriente podemos refletir numa outra ocasião. Mas isso, eu trago aqui a liça, esta brecha que eu abro para falar do Médio Oriente, para fazer exatamente uma reflexão no que tem a ver com a cooperação entre os Estados, com a aliança entre os Estados. E diz a regra, há uma máxima genérica que se diz, que junta-se aos fortes e serás forte. Deve-se reconhecer, eu acho que a nível da diplomacia internacional, este foi dos maiores ganhos que o executivo ou o governo ou o Estado angolano terá obtido a nível da diplomacia internacional em matéria de aliança entre os Estados. É preciso lembrar que os Estados Unidos, gostemos deles ou não, é a maior potência mundial até agora. É a potência que controla o mundo, é os que mandam no mundo, noutra linguagem. E quando eu ouvi o presidente Biden, no âmbito da visita de Estado que o presidente João Lourenço efetuou na Casa Branca, quando ele dizia Angola é o principal país a nível da África, aliado, noutros termos, aliado, o principal aliado a nível da África para os Estados Unidos da América, eu não tinha dúvida que estava a nascer a nível da diplomacia internacional uma grande aliança, uma aliança de grande, multidimensional, de grande latitude intercontinental, ou entre os Estados.
Não há nenhum país que numa fase dessa não queira ser aliado dos Estados Unidos da América. E ter que ouvir na primeira pessoa o presidente norte-americano a fazer aquelas declarações, por mais interesse que tenha, entenda, não há relação sem interesse. Tu, meu irmão, não estás com a tua mulher sem o interesse. A tua mulher não está contigo sem o interesse. Tu não trabalhas sem o interesse. O trabalho não te tem como trabalhador sem o interesse. Entenda que tudo na vida é o interesse. Agora, é preciso saber se o interesse é positivo ou negativo. E o que é que vamos tirar de aproveitamento no âmbito deste interesse. Mas, dentro dos interesses, deve haver reciprocidade de vantagem mútua entre as partes. E, claro, uma das grandes lutas que o presidente de Angola fez, desde o seu primeiro mandato, e agora desenrolar para o segundo mandato, foi uma luta titânica para captar investidores para o país. Então, se ele quer investidores para o país e consegue ganhar a atenção da mais alta superpotência mundial, isso é mais do que sinal evidente de que as portas, possivelmente para Angola, no capítulo dos investimentos externos, está aberta. Porque com certeza que Biden não vai vir sozinho. Vai atrair investidores, não só norte-americano, mas também a nível do próprio Ocidente, do qual ele é parte, a presença dele para Angola, só a presença dele para Angola, é um ganho quase que irreversível para o progresso da economia nacional. Repara, é a primeiríssima vez que Biden vem para a África, desde o seu mandato. E o país que ele escolhe, o país privilegiado para recebê-lo, é Angola. É a terceira vez na história do mundo, salvo erro, que um presidente norte-americano visita a África. Visita de Estado. Visita de Estado. Portanto, é preciso nós não sermos ignorantes, crônicos, com todo o respeito a quem me ouve. Eu também, tal como você, está insatisfeito porque o nível de pobreza no país ainda é preocupante. Eu também, tal como você, está insatisfeito porque ainda não conseguimos acertar o governo de Angola em determinados setores. Ainda se mostra ineficaz, ineficiente, se mostra débil. Isso é um facto. Contra factos no argumento. Mas, se eu ter que comungar com a ideia maliciosamente planificada por um punhado de gente que se acha mais angolano do que os outros e que acha que política vale tudo e deve fazer aproveitamento de tudo, de que a vinda de Biden não vai significar nada para o país, desculpem. Então, ou eu estou num país errado, ou eu não sei o que defendo. Ou eu não sei o que defendo. Angola precisa, neste momento, de gente que entendam que o superior interesse do país está acima do seu interesse particular, está acima do interesse da sua organização político-partidária. Angola precisa de gente de bem, não é só crítico, mas criticar tudo. Você não defende nada. E muitos criticam só porque querem ganhar likes. Muitos criticam porque querem continuar a tirar benefícios próprios. Muitos ganham com as tais críticas fúteis e banais que fazem para atrair gente menos lúcida no seu interesse particular. Uma pessoa que se preze de bem é equilibrada. Ele critica quando é oportuno e necessário e aplaude sempre que também for devidamente necessário. E eu acho, com toda a nossa humildade, que a vinda de Biden para Angola é, sem sombras de dúvida, um ganho historicamente indelével para o desenvolvimento sustentável progressista de que Angola quer.
tomar como ganho. Bom, eu não vi ainda algum líder da oposição, não ouvi, a falar em sentido contrário, a entrar no senso comum de algumas das suas bases militâncias, a ter que dizer que a vinda de Biden é contraproducente para o interesse do país. Mas não vi. Mas já vi algum líder da oposição a solicitar que a vinda de Biden também possa proporcionar um contato, quer a nível da Assembleia Nacional com os parlamentares, quer a nível da sociedade civil. Já vi. Significa dizer que se estas lideranças políticas partidárias da oposição estão a solicitar este encontro, é porque entendem que, de facto, é um ganho histórico relevante para a política nacional. Trazer a América para Angola. Não estou a dizer trazer Biden. Estou a dizer trazer os Estados Unidos para Angola. Claro, qual é o país em África que não gostaria de ser privilegiado, ser os protegidos dos Estados Unidos da América? E eu espero que Angola aproveite da melhor forma possível esta grande soberana oportunidade. Esta grande soberana oportunidade. Eu espero que Angola aproveite manter este vínculo de boa cooperação interestadual com a América. Porque para a economia nacional, que está totalmente debilitada, se não tivermos um aliado da dimensão dos Estados Unidos da América, vamos somar atrasos, retrocessos e vamos ter um progresso quase contraproducente. Bom, então, queridos compatriotas, faça-se uma autopergunta. Eu quero que Angola avança ou quero que Angola recua? Qual é a tua visão? Independentemente de quem está a governar. Por isso é que eu não olho em sentido particular para quem é o partido que está a sustentar o governo. Eu tenho que olhar se as políticas públicas traçadas por esta organização estão a surtir efeito ou não para o benefício da população nacional. Se o seu programa de governo, se o seu projeto político está ou não a ter efeito de execução prático-material para a vida dos angolanos. O que eu quero é que Angola avance. Eu não estou aqui... não, tem que garantir a alternância. Ok, para a democracia é bom que haja alternância. Mas também precisamos aferir se quem vai se constituir no âmbito da alternância pode ser efetivamente uma alternativa para os angolanos. Porque nós falamos de alternância sem saber quem pode nos servir de alternativa para a tal alternância que muitos almejam. E por outra, tem várias formas de alternar o poder. Tem várias formas. Mas não queremos aqui entrar em pormenor sobre este capítulo. O que eu quero falar, e em minha opinião, e penso que de muitos angolanos de bem, eu não tenho interesse nenhum, é preciso aqui dizer, de atrair simpatia de quem quer que seja que esteja a governar. Eu estou a falar com liberdade de consciência, é disso que eu falo. E é esse tipo de angolano que eu quero. Eu não quero angolanos títeres, não quero ver irmãos angolanos cobaia, não quero ter irmãos angolanos de fácil instrumentalização de consciência. Não quero angolanos que se constituem automaticamente como carne de canhão para enriquecer uma centena de gente aproveitadora que tem um interesse particular. Não, eu quero angolano racional, que tem capacidade de dizer a nível da sua organização não quando é não, sim quando é sim, e tem capacidade de dizer não, aqui é positivo e aqui é negativo, e ele fundamenta com um argumento sustentável. É desse tipo de angolano que eu procuro. Eu não estou à procura de cobaias. Eu não preciso que alguém me siga e não tem liberdade de sustentar o seu ponto de vista. Não. Mas, como em qualquer parte do mundo, qualquer relacionamento tem regra. Tem princípios. Deve ser observado. Tem formalismo. Você não vai na casa do outro e querer mandar na casa do outro. Você não vai falar com o outro
deliberadamente, de forma desrespeitosa, fugindo da ética de forma subjetiva, sem olhar para o limite do exercício da liberdade linguística. Nisso, a gente não pode compactuar. Portanto, é ou não um ganho para Angola os Estados Unidos vir para Angola? É ou não um ganho? Não vai ter efeito. Desculpa, você está a pedir que seja os Estados Unidos a governar Angola? Quando você diz não vai ter efeito, não vai mudar nada para o angolano, ou não vai ter efeito imediato, os Estados Unidos não é governante de Angola, não é os Estados Unidos que está a governar Angola. Se você quer pedir efeito das políticas públicas, cobra o teu governo. Você não vai cobrar aos Estados Unidos, ele apenas está a se constituir seu aliado. No âmbito da diplomacia internacional, no âmbito das alianças interestaduais, no âmbito dos acordos internacionais, dos tratados, dos convênios, das convenções internacionais, Estados Unidos só está a vir como seu aliado. E ele está a dizer, olha, vou investir o meu capital financeiro para essa área, porque tenho interesse em tirar também retorno, não é, do investimento neste setor. Portanto, ele é um simples investidor. Não está a vir aqui te dizer que ele é que vai mandar Angola. Angola é um Estado soberano. Não está a te dizer que ele é que vai definir políticas públicas para o país. Angola é um Estado independente. Portanto, o que eu quero te dizer é que não sejamos tão ignorantes a ponto de levarmos a nossa consciência à automutilação racional. Há muita gente que se mutila racionalmente. Por quê? Não faça isso. Galinha não segue pato. E o pato não segue bala. Não. Pensa com cabeça, tronco e membro. Qual é o país do mundo que não gostaria de ter os Estados Unidos da América como seu aliado? Olha agora o que está acontecendo com Israel. Israel está a criar estratégica militarista operacional, mas muito por conta da cobertura que tem de uma superpotência da dimensão dos Estados Unidos da América. Um outro dia vamos trazer esse tema para falar sobre a guerra no Médio Oriente, porque estou a acompanhar isso de forma muito minuciosa, muito meticulosa, e nós vamos trazer isso à reflexão no outro dia. Vamos trazer a reflexão no outro dia. Mas o que eu quero te dizer, repito e subscrevo, não podemos ser angolanos que lutemos para o país não avançar. A tua agenda particular não pode prejudicar o interesse da maioria dos angolanos. Se você recebe dividendo de uma determinada elite de pessoas, políticas ou não políticas, para falar mal de quem está a governar, eu acho que você deve se reencontrar e deve nascer de novo. Porque não podemos querer construir uma Angola de gente pobre de mentalidades. O que muda o país são gente pensante. São os wise men, os homens sábios. São as pessoas que pensam com estrutura óssea, muito consentânea. São as pessoas que trazem ideias construtivas. Eu posso não estar no governo e dar as minhas ideias. Olha, gostaria que aplicasse essa estratégia. Por exemplo, e permito aqui sublinhar, no âmbito do Zero Criança na Rua, eu não critiquei só por criticar. Para além de ter enviado vários ofícios interinstitucionais em vários órgãos locais de quem governa, nós apresentamos um projeto com 10 itens, 10 pontos, que podem, possivelmente, constituir possíveis vias de solução para a mitigação do fenômeno Zero Criança na Rua. Quer dizer, eu estou a dar ideia, olha, temos aqui esse ponto. Por que não vamos por essa via? Olha, se esse ponto 1 não é viável, temos o ponto 2. Olha, no 2 se não é viável, temos o 3. O 3 se não é viável, temos o 4. Não, se o 4 não der jeito, temos o 5º. Nós estamos a dar ideias. Meus irmãos, desculpe, algumas vezes, alguns julgos famosos tornam-se ignorantes por causa de gente improdutiva. Tornam-se um pouco rebeldes ou arrogantes por causa de gente que acha que tem autonomia de decidir por ti, pensar por ti, falar por ti. Quer dizer,
se quer bisbilhotar a tua vida e quer determinar o que você deve falar e o que você não deve falar. Está a entender? Epá, que país queremos produzir? Queremos construir que tipo de país? Onde as pessoas têm medo de vir para a rede social, tecer as suas considerações individuais, porque tem medo de ser enxovalhado. Tem medo de ser atacado por uma elite de sanguessuga, de marimbondos digitais, de caçumunas digitais, que estão encobertos de contas falsas a nível da rede social para tentar destabilizá-lo psicologicamente. Não, não aceita isso. Enfrenta esses marimbondos digitais, essas caçumunas digitais a nível da rede social. Enfrenta-os aqui. E se você acha que é uma batata podre, não perde tempo, pega, bloqueia, acabou. Não muda nada na tua... Esses é que não mudam nada na nossa vida. Esses sim. Mas alguém que está a vir agregar valor, é um dado acrescentado, é um valor acrescentado. Você, epa, vê só o que ocorreu. Eu aqui vou terminar, porque não preciso ser muito de longo com essa mensagem. Houve aí alguns alaridos, algumas agitações na rede social. Olha, Biden cancelou a vida para Angola. E você viu as pessoas a falar como... Quer dizer, como se estivesse satisfeita que Angola não avance. Está a entender? Ele está contente que, olha, não vai vir, bateu na rocha. Mas espera, poxa, sinceramente, o gajo tem que ver como é que... Se precisamos de libertação espiritual, temos que ver se precisamos de libertação educacional, precisamos de libertação ético-moral, porque alguma coisa não está a caminhar bem. Eu não posso tirar aproveitamento político em tudo. Não, calma. Se o Biden não vir para Angola, eu, como angolano que se preside bem, embora sendo uma pessoa também imperfeita, uma pessoa pecaminosa, eu tenho que estar preocupado. Calma ali, não vê o porquê. Não virá porquê. Está a desfazer o acordo? Está a desfazer o compromisso? Está a desfazer a aliança? Está a desfazer o pacto internacional? Poxa, eu fico aflito. Porque, afinal de contas, é um recuo. Se é um recuo, epá, eu tenho que pensar. Então, calma ali. Estamos a perder a soberana oportunidade de ter um país como os Estados Unidos como aliado de Angola. Como é que você se sente satisfeito que o Biden não venha para Angola? Você está de que lado? Faz uma introspecção da tua consciência. Faz uma introspecção da sua mentalidade. Você pode perceber que você está do lado errado. Você acaba por exercer um papel mais estrangeiro do que o próprio estrangeiro em Angola. Está a ver? Não é desse tipo de angolano que o país precisa. Não é desse tipo de angolano que o país precisa. E por isso é que muitos, para te coibir de não pensar com plenitude de liberdade de consciência, ele diz, olha, não, você trata de ser uma mensagem que não é da conveniência dele. Ele diz, você está a bajular. Sabe por que ele diz que está a bajular? Para te dizer, não fala isso. Estás a dar vantagem. Vantagem de quê? Eu preciso que a Angola avance, pá. Vantagem a quem? Desculpem, eu fico um tanto quanto irado com gente contraproducente. Pessoas que veem erro em tudo, até no bem. Quer dizer, ele está a cavar erro no bem, meu Deus. Está a cavar erro no bem. Poxa, é chato, pá. Você quer dizer, se veio, é mau. Se não veio, também é mau. Estás a defender o quê, mano? Que país você está a defender, pá? Você está a lutar que a Angola não avança? Você quer que o país não prospera? Está a cumprir a agenda de quem? Pagam-te quanto para esse tipo de barbaridade de comportamento? Epa, isso é incrível. Isso é incrível. É inconcebível, é imperceptível. Alguma coisa não está a caminhar bem nesse país. Não está a caminhar bem, alguma coisa não está a caminhar bem. O que está errado, está errado. E essa é a nossa consciência positiva. O que está certo, está certo. Eu não vou dizer que está errado o que está certo e não vou dizer que está certo o que está errado. Eu não vou dizer isso. Por isso é que Helder Schulte é do centro. Não é da esquerda, não é da direita, é do centro. E ele tem a prerrogativa e tem a amabilidade e a faculdade de analisar as duas alas. Quando a direita estiver a andar bem, anda, que está a andar bem. Se estiver a andar mal, diz que está a andar mal. Quando a esquerda está a andar bem, diz que está a andar bem.
Se tiver a andar mal, diz, não, está a andar mal. Porque o meu interesse é defender a justiça. Mais do que o meu interesse particular ou da minha organização. É defender a verdade. É defender a razão. É defender o bem. Por amor de Deus. Temos que lutar para o país avançar. E o país não vai avançar com gente contraproducente. O país não vai avançar com políticas insustentáveis a nível da diplomacia internacional. Este ganho, o ato de trazer a América para Angola, não tenha dúvidas. Os efeitos não são imediatos, porque ninguém planta hoje está a colher amanhã. Mas é um ganho historicamente indelével, politicamente indelével, economicamente indelével, porque mesmo tal corredor do Lubito de que se diz que a América tem todo o interesse de investir, e fala-se de mais de 1,3 mil milhões de dólares para alocar nesse setor. Este corredor vai proporcionar uma via transnacional, intercontinental ou interestadual, se quisermos dizer. Este corredor vai facilitar as transações, o escoamento de bens e serviços, de produtos e etc. Claro, eu não vou investir meus milhões de dólares num país que não tem um ganho. E Angola não vai dar. Vá lá, não vai estabelecer um acordo, um contrato internacional. Sem ganhos. Qual é o país que quer oferecer os seus recursos se não tem retorno do sinal? E os tais recursos não precisam ser vendidos. Nós precisamos do diamante para quê? O diamante bruto para quê? Ele precisa ser transformado em dinheiro. Tenho que vender. E tenho que arranjar bons parceiros para ir buscar o dinheiro e alocar aquele dinheiro para o desenvolvimento do meu país. Temos grandes funcionárias de barris de petróleos. Ok. Se aquele petróleo bruto não for vendido, o que é que vale? Você vai comer petróleo bruto? Você vai comer diamante bruto? Vai comer o ouro? Não, você tem que transformar aquilo em dinheiro. E o dinheiro vai trazer a comida para a mesa. Agora, o que tem que haver, e que não se pode deixar de dizer, é seriedade e responsabilidade por parte dos líderes nacionais. O que tem que haver é sentido de Estado e de nação. O que tem que haver é espírito de angolanidade. O que tem que haver é sentido de responsabilidade acrescida. Nós já não estamos numa fase de brincar de tonjar, de ping-pong, de brincar de experimentar. Não, é para executar, é para fazer acontecer, é para tornar funcionável a máquina. Isso, nós aqui, queremos apelar aos governantes desse país para olharem com sentido de Estado, responsabilidade acrescida. As suas obrigações contratuais no âmbito do contrato social. Temos que deixar de lado as vaidades, as ilusões, a soberba, a devassidão, a arrogância, a ignorância. Temos que olhar com sentido de Estado do país. Precisamos todos nos envolver. Precisamos nos empenhar, cada um na sua área de atuação. Cada um no pouco, no mínimo que pode fazer. Dar o melhor litro de si para tornar funcionável a máquina. Precisamos que Angola avança. Eu quero que Angola avance. Não importa quem esteja a governar esse país. Não me importa quem esteja a governar. Se você está a governar, está a dar soluções aos problemas de base do povo. Se você está a governar, está a ajudar o país a avançar, é isso que eu preciso para esse país. Quero gente que dão soluções. Não quero aqui muito parlapié, muito blá blá blá, muita gente que tem muita retórica, muita refinação no linguajar, mas na prática quem é ter? Não, quero gente producente nesse país. Gente que não... Quer dizer, nós estamos a construir um país de gente invejosa, gente intriguista, gente curibota, gente sabotadora, quer dizer, gente que tem prazer no mal. Que país queremos construir com esse tipo de gente indolente? Gente incessante, gente absentista, gente que não reconhece o bem e só promove o mal, gente negativista, gente tóxica. Desse tipo de gente eu te aconselho a se apartar. Se aparta. Não se junta com gente negativista. Não, mesmo a Bíblia fala disso, o apóstolo Paulo exorta. Não se junta com gente negativista. Ele diz que esse tipo de gente não toma com ele nem mais uma refeição. Não quero pregar a palavra. Não vim aqui para pregar a palavra. Mas eu quero te recordar que se junta aos bons,
serás bom. Junta-se aos fortes, serás forte. Junta com gente pensante, serás pensante. Junta-se com gente positivista, serás positivista. Porque tem negativista? O mundo está cheio. Cheio de satanás negativistas. Não é disso que o mundo precisa. Quer dizer, então se não conseguisse... Em 38 anos de Eduardo dos Santos, de boa memória, de feliz memória, e muita vénia para ele, muito respeito, 38 anos, Eduardo Santos não conseguiu trazer os Estados Unidos para Angola. Temos que ser frontal, temos que ser sincero, temos que ser honestos e verticais. Este ganho é, sem sombra de dúvida, um grande ganho para o Estado angolano, para o país. E eu oro, eu rezo, eu clamo a Deus que através dessa aliança que está-se a firmar, Angola avança. Esta é a minha oração. Angola avança. Porque se Angola avançar, a pobreza perde rumo. Está a perceber? A extrema indigente pobreza, que muitos se atrolam a isso para sustentar os seus apetites, perde rumo. Se Angola avança, eu não verei crianças na rua e comer no lixo. Se Angola avança, não teremos problema de acesso ao ensino de base, por exemplo, dos nossos filhos. Não vamos precisar fazer candonga, fazer mochima, fazer ali a cunha para meter filhos para estudar. O acesso é livre. Se Angola avança, não vamos precisar de fazer, acepção de pessoas. Esse é do MPLA, esse é da UNITA, esse é da casa, esse é do não sei da onde, e esse não pode estar porque esse não é nosso. Não! Temos que mudar, reformar as mentalidades. Temos que reformar a consciência desse país.